E agora é a hora dele, o Piara chegando aqui com a gente para trazer as informações, os bastidores da política em Santa Catarina, recebendo o Zema lá no Grande Oeste, em Chapecó. Ele esteve por lá, meu Piara? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todo mundo em casa. Então, fechou a janela de quem tinha que renunciar para querer continuar na corrida presidencial. Os presidenciáveis começam a rodar pelo país. E os primeiros que veio agora, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência pelo Novo, tem uma pressão muito forte para que ele seja aceite ser vice, ou seja, uma possibilidade de vice do Flávio Bolsonaro, do PL, mas ele garante que mantém a candidatura e começa a fazer esses roteiros pelo país. Uma coisa que é importante observar, muito se falou na eleição municipal que o Novo, sem coligações, não teria direito a participar dos debates. E naquele contexto era verdade, mas na janela partidária o Novo ganhou o número de deputados suficientes, 5 deputados federais, para estar nos debates. Então, é um dado novo para a pré-candidatura do Zema, ou seja, ele vai ter espaço para falar, pelo menos, nos debates. E nessa passagem dele para Santa Catarina, ontem ele estava em Chapecó, ele conversou com o nosso colega Felipe Bastos, do SCC-SBT, e eu separei dois trechos dessa conversa para a gente ver um pouco do que é o discurso de Romeu Zema e como ele deve se apresentar nessa campanha eleitoral, se ele conseguir realmente se consolidar como candidato à presidência. O primeiro trecho é esse aqui. Eu faço questão de mostrar os meus diferenciais como candidato. Eu venho do setor privado, tenho certeza que o Brasil não tem nenhum outro candidato que pagou tanto imposto como eu já paguei, que criou tantos empregos como eu criei na minha vida como empreendedor. Então eu sei muito, muito bem as dores que o Brasil produtivo, que o Brasil criador de riquezas tem. E é isso que nós precisamos resolver hoje no Brasil. Hoje quem trabalha no Brasil não só é desconsiderado, como é muitas vezes perseguido. Enquanto quem está aí exercendo atividades criminosas é valorizado e fica lá intocável. Então, Zema quer se colocar como alguém do setor produtivo, alguém ligado ao empresariado, que entende as dores de quem gera empregos. É um diferencial em relação a outros nomes da própria direita, como Flávio Bolsonaro, como Ronaldo Caiado, que tem uma carreira política muito mais longa e muito mais cargos, muito mais tempo voltado para a vida pública. O Zema, ele está eleito e reeleito em Minas Gerais, mas se consolidou antes como empresário de uma rede de lojas. Então, é um perfil, é uma forma de apresentação. E aí tem a outra pergunta que foi feita sobre a polarização entre Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, e como ele se apresenta nesse sentido. Essa polarização não é nova. Nós temos, em alguns países, os conservadores e os liberais, nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. O que me deixa, de certa forma, contrariado é quando você vai para o lado da intolerância. Aí fica preocupante. É alguém ver a outra parte como um inimigo e não como um concorrente, como um adversário. Eu, como um bom mineiro, sempre fui aberto ao diálogo. Em Minas Gerais, nós temos prefeitos do PT. Todos eles foram tratados da mesma maneira que os demais, apesar de não representar a linha ideológica que eu acredito. E o Brasil precisa ser governado dessa maneira e não perseguindo seus adversários políticos como tem acontecido. Você viu ali no cantinho da tela Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville, que vai ser vice de Jorginho Melo na eleição desse ano. Vou falar disso, mas antes, mais uma vez, Zema se diferenciando no discurso. Primeiro, antes eu apontei que ele se diferencia dos demais candidatos de direita pela trajetória e pela ser uma voz do empresariado. Segundo, agora ele tenta se mostrar como alguém que dialoga com os diferentes, como uma opção da direita que não vai hostilizar a esquerda. Vamos ver como é que vai ser isso. E em relação a Adriano Silva, essa situação de que Santa Catarina, o Jorginho Melo é o grande palanque de Flávio Bolsonaro. Se Zema não for vice de Flávio Bolsonaro, a gente vai ver como é que vai ser na campanha, como é que o Adriano Silva, vice, vai lidar com esse palanque compartilhado.
Pode dar problema, pode não dar problema, mas é sempre bom ficar atento, Zanotto. Porque seria uma situação inusitada e acredito que até inédita, né? Um governador apoiando um candidato a presidente e o vice apoiando o outro. Não, acontece o tempo inteiro. Aqui em Santa Catarina, na eleição passada, a gente teve em eleições anteriores um apoiando o Bolsonaro, outro apoiando o Alckmin. É bem comum. Não é algo tão novo. Não é tão novo, isso é bem tradicional. Valeu, Piara. E você volta hoje no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Tá na hora, eu vou destacar o nosso podcast de ontem. Deixei para depois. Então tá, fica o convite então. Valeu, Piara.